Então, boa tarde, professor Pascoal. Então, podemos dar início? Então, vamos lá. Então, vou iniciar aqui dando as boas-vindas, né? Então, uma grande satisfação tê-los aqui conosco hoje, nessa tarde, falando de um assunto extremamente relevante, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho a auditoria interna no setor público, falando um pouco aí sobre os desafios da certificação profissional, tá? Então, e hoje nós, e para brilhantar essa tarde, estamos aí com três profissionais de peso que vai trazer aqui as suas discussões, as suas visões em relação a essa temática, né, que é extremamente relevante, importante e que está sendo bastante discutido aí em função dessas alterações que a gente tem vivenciado, né? Então, eu sou a professora Fabiana, sou aqui do nosso mestrado profissional, então esse evento também é uma iniciativa aqui do nosso programa, tá? Então, depois a gente vai passar a palavra aqui para os nossos três palestrantes que vão fazer aqui a exposição. Depois, ao final, a gente abre aí para algumas perguntas, comentários aqui da nossa plateia, tá? Então, agradeço a todos aqui pelo tempo de estar aqui conosco nessa tarde de hoje. Então, vou passar a palavra para o professor Pascoal também para fazer a sua breve abertura aqui inicial. Obrigada. Obrigado, professora Fabiana. Meu nome é Pascoal, eu sou professor do mestrado profissional e estou coordenador do programa nesse momento. É uma satisfação recebê-los a todos, tanto os palestrantes como os convidados nesse evento. Quero primeiramente agradecer a Denise, que é nossa egressa da turma 1, né? Denise, muito obrigado pela sua gentileza, disponibilidade em estar conosco. Denise fez uma trajetória muito bacana no nosso mestrado e depois acabou se especializando internacionalmente na área de auditoria, inclusive auditoria voltada para a área pública, né? Um dado muito importante. E hoje ela traz dois palestrantes, dois colegas, inclusive, vamos dizer assim, do seu dia a dia de trabalho, para compartilharem conosco as suas experiências, aquilo que eles têm de fato presenciado e vivido na administração pública. Então, é uma satisfação recebê-los aqui. Muito obrigado. Se você puder, Denise, se apresentar, eu também agradeço. A palavra está com você, Denise, por gentileza. Eu sou Denise, eu trabalho na Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro e atuo como representante do Comitê de Estudos Regulatórios da American Heart Association, da área de governamental. E eu também sou embaixadora da parte do Garden of Governance sobre a efetividade da auditoria interna. E isso, para mim, é uma grande honra. Eu já trabalho, esse ano eu completo 18 anos que eu estou nesse processo, e eles me deram uma grande oportunidade de desenvolver esse projeto junto com eles, né? E a gente faz todo o levantamento de tudo aquilo que a gente pode estar atuando em melhoria na norma regulatória da área governamental. Eu vou passar para o Paulo falar um pouco dele também, para poder vocês entenderem o que o auditor geral faz. Bom, boa tarde a todos. Nosso trabalho aqui na Auditoria Geral do município. Nós estamos aqui com um trabalho agora de apoio realmente à gestão, né, desenvolvendo, procurando contribuir para a efetividade da gestão do município. Nosso órgão, dentro da estrutura aqui da prefeitura, ele está dentro da Controladoria Geral do município, né, que tem um status de secretaria aqui, né, e é um prazer estar aqui, né, participando aqui desse webinar aqui, né, com vocês. Né, o meu nome é Paulo César, né, já tenho 25 anos aqui de serviço público aqui no município, né, e hoje eu estou nessa função aqui de auditor geral do município. Obrigado, Paulo. E gostaria de pedir ao Guilherme, justamente. Boa tarde, professor Pascoal, professora Fabiana. Boa tarde aos demais. Bom, meu nome é Guilherme Zenha, né, como já foi dito,
Sou servidor de carreira da controladoria, 14 anos já na controladoria. Atualmente estou aí como subcontrolador de auditoria e controle, desde o início do ano. Aí junto faz parte da equipe aí o Paulo, a Denise. Denise, então, atuante em várias áreas, né? Corre, chuta, cabeceia, atua no Brasil, atua lá fora. É, e aí ela convidou, né, para esse webinar hoje. Então, eu queria agradecer aí o convite também a Denise, agradecer novamente ao professor Pascoal, Fabiana. E eu gosto muito do tema que a gente vai discutir hoje, particularmente. A gente está aqui com um questionário, e aí vamos explorar bastante esses temas aí e trazer a experiência, né, do que a gente vivenciou desde o início dessa trajetória, não só da parte de riscos, mas da parte de certificação, né? Certo. E é isso. Quem é que está com os slides para apresentar? Ou não serão apresentados os slides? Denise, você quer compartilhar o material da sua apresentação? Eu posso compartilhar. Eu mandei para você o que eu vou falar. Eu acho Tá bom. interessante até para as pessoas, porque eu não sei, por causa que você sabe que eu falo muito, né? Então, pelo menos Eu posso compartilhar aqui, Denise. você Tá pode ótimo. compartilhar, que Posso. eu vou ser breve para eu não estourar o tempo. Perfeito. Não, deixa eu compartilhar aqui. Então, só um Você minuto. compartilha, e Compartilha. aí eu te mandei as perguntas respondidas. A gente mudou não. aqui, até está dando eco aqui na sala. Ah, Entendeu? perfeito. Ô, Denise, eu vou compartilhar aquela sua apresentação, correto? Tá bom, pode deixar. Eu Mas vou compartilhar aqui. Tá legal. Mas eu Vou fiz as respostas das perguntas, aí quando você começar, a gente já não, coloca. tranquilo. Então, vou passar aqui pela apresentação aí para te guiar aí na discussão, tá? Tá bom. Vou compartilhar aqui. Perfeito, fica à vontade, aí qualquer coisa eu vou passando, tá? Tá. Você vai querer falar a primeira pergunta? Não, se você quiser, aqui é os seus slides que você tinha preparado Os slides. Você para fica à as vontade. discussões, né? Para te guiar. Depois a gente pode abrir para aquele bate-papo lá de Tá bom. perguntas. É o seguinte, deixa eu explicar aqui. Pode passar o segundo slide, professora. Pode. Aí eu vou falar um pouco do que eu trabalho, as segmentações de área de pesquisa que nós temos, que é governança e risco, governo e tecnologia, auditoria interna e integridade, sustentabilidade e accountability, que é o que a gente faz a nível de governo e de estudo de regulatório na American Account Association. Pode passar para mim, por favor. Bem, eu estou destacando nessa introdução a importância desses estudos regulatórios para a área governamental, porque é um assunto que cada vez mais tem sido discutido pelos órgãos reguladores, tanto na área de governo como na área do setor da iniciativa privada. E a gente tem que tomar iniciativas para poder melhorar a qualidade do trabalho e reduzir o tempo de implementação desses assuntos, né? Porque a tecnologia avança muito rápido e a gente não tem tempo de estar pesquisando novos assuntos para um curto espaço de tempo. Esses assuntos eles requerem tempo para você implementar algum tipo de decisão governamental. E para isso sempre a gente envolve as associações de contabilidade, as organizações regulatórias, né, tanto dos Estados Unidos como na Europa, que são os mais atuantes nesse ponto. A American Account Association ela começou a fazer isso em 2008 para ela e internacionalmente quando eu entrei, porque eu sou da área do governo, então eles entenderam que eu poderia fazer isso
abrangendo outras áreas de estudo que eles não tinham dentro dessa pesquisa. Pode passar o segundo slide, por favor. Em termos de governança e risco, o que eles atuam atualmente é a questão da nova alteração da governança corporativa, né? O Garden de governança, que é a efetividade da auditoria interna, é o que a gente mais precisa ter em evidência hoje, né? É um assunto muito discutido, a gente tem muita questão cultural e de metodologia também, que a gente está passando por um avanço grande de modificações. A parte de risco, a gente tem uma grande alteração na parte do Enterprise Risk Management, do COSO, que está sendo alterado, e do ISO 31000, que foi alterado em 2018, né? E isso tem uma grande evidenciação da parte de alterações, né? Eles querem que a gente entenda e, para isso, está tendo uma grande necessidade do entendimento do COSO para a área de auditoria. Pode passar para o segundo slide. Eu vou dar os aspectos gerais e depois você coloca. A parte de governo e tecnologia foi criada em 2018 também uma área de treinamento a nível de gamificação, onde eu também participei testando esses jogos. São jogos reais, de fatos reais, né, onde o professor Dominique, que ele é da parte do Audit Research Center na Alemanha, que ele acompanha toda essa parte de treinamento para empresas, né, e a área de governo, existe um acordo, né, onde várias empresas treinam seus funcionários, e é muito interessante a realidade deles em função daquilo que a gente precisa ter conhecimento, na parte regulatória, na parte de auditoria, e na parte também de conhecimento do que está acontecendo no mundo, né? Então, são 32 jogos, e eu testei 14 desses 32, e é onde você tem toda a dinâmica de auditoria envolvida, tanto na parte de governo, a parte de segurança, a parte de tecnologia, a parte de meio ambiente, né? Então, você tem que conhecer um pouco de tudo para você poder saber jogar. O foco hoje é o treinamento mais prático, né? E para poder avançar nessas questões. O IFAC e o IA têm enfatizado bastante essa questão da inteligência artificial, né, e da cibersegurança, em termos de orientações de como vai fazer, e isso é importante para nós, auditores e contadores. Nós precisamos nos atualizar, né? A certificação ela está vindo para isso, né? A profissionalização também. Então, o servidor público daqui para frente, a partir desse ano, ele vai ter um novo olhar, né? Ele vai ter que ser. A gente vai pensar em profissionalização. E a profissionalização vai envolver na tecnologia, na área de risco e em qualquer área que você possa estar atuando dentro do governo. Pode passar, por favor. Uhum. A outra questão da auditoria interna e integridade, que é a questão da eficácia e efetividade, né, do IA Global, eles estão enfocando muito essa questão das auditorias regionais no governo americano, especificamente, né, a essa atuação. Cada um tem que ter o seu direcionamento, porque eles têm uma diretriz um pouco diferenciada, existem as regras federais e cada estado faz a sua. Mas a regra federal ela não é uma obrigatoriedade incisiva para que o estado possa seguir, ele tem também o seu direito de estar determinando algumas questões. Mas eles estão padronizando isso, estão investindo em tecnologia. Isso é muito interessante porque eles usam muito papel, mas eles têm um controle dos papéis. Então, na parte de legislação, eles controlam a segmentação da legislação por códigos, onde você tem que seguir, tem todo um panorama de controle desses códigos sobre o assunto que é, mesmo eles não tendo sistema. As normas globais de auditoria, elas vêm para
padronizar essa atualização, né, essa necessidade da certificação da auditoria, onde a certificação ela vai ser única para setor privado e setor público. Não existe mais aquela diferenciação que o auditor do setor público ele só vai fazer a questão do setor público. Então, a prova vai ser única para todo mundo, né? Isso é um avanço que a gente conseguiu depois de muitos anos tentando colocar o setor público como profissionais, né? Nós somos profissionais. Né? E agora, em 2025, o IA Global ele fez o programa de certificação de fraude, né? Por quê? Por causa do COSO, da necessidade do auditor saber o que está acontecendo dentro da empresa para identificar possíveis corrupção ou fraude dentro dela. Então, a partir desse ano, algumas pessoas já estão se certificando, já está em vigor. Eu recomendo que as pessoas comecem a se atualizar para isso. É super importante porque foi um avanço a gente ter conseguido essa autorização para que o auditor tivesse essa visão, né? Pode passar o último. Acho que o próximo já é o último, né? A sustentabilidade, que está sendo muito estudada e discutida, isso está sendo um problema muito grande em termos de decisões governamentais. Hoje, a ONU também está discutindo o Tratado do Plástico, onde esse tratado vai mudar a vida de muitas empresas e do governo em termos de tributação. Né? Eu tenho acompanhado esse trabalho junto com o pessoal dos Estados Unidos. Quem está liderando essa coordenação é o David Walker, que é o ex-controlador-geral do governo americano. Ele tem a função de legitimar essa questão da análise de risco com a sustentabilidade. A gente tem que pensar que, quando a gente pensa em mudar uma forma de produzir um item, a gente também está mudando a forma de arrecadar tributo. Então, o governo vai passar por uma série de modificações. A fiscalização para a área da receita em cada país vai ser alterada e a tributação também vai ser. Então, e a gente vai ter um impacto econômico e social nisso daí também. Então, a China ela vem maciçamente investindo em tecnologia por causa disso. Então, vai ter a sustentabilidade daqui para frente vai ser o maior risco que o governo vai ter. Né? Então, a gente tem que pensar e os auditores na certificação têm que entender esses processos. Isso impacta diretamente os nossos trabalhos, principalmente na parte de obras. Né? E parte de produção, parte de construção, qualquer coisa que é ligado e principalmente se tiver envolvimento com a área de petróleo, qualquer produto da área petrolífera. Tá? Eu acho que acho que eu não tenho outra parte, não. Vê se tem mais alguma coisa, professora. Accountability. Essa parte do accountability é a questão dele mudar a forma de gerenciar a prestação de contas de gestão. A gente vai passar a deixar de ser um pouco formalista para poder a gente ser mais efetivo. Né? Então, as prestações de conta, teoricamente, no mundo inteiro, ela está sendo mais automatizada, está sendo estudado isso, para que a gente possa fazer trabalhos operacionais na área prática. Né? Então, as áreas operacionais elas vão ter um aumento no trabalho na auditoria no mundo, né? Principalmente agora com a sustentabilidade entrando em vigor, né? De como os relatórios financeiros vão ser padronizados, né? Principalmente para a área pública. Eu acho que, assim, da parte como se diz, das prestações de contas, acho que da conclusão, o mais importante disso tudo é a gente estar apto a essas mudanças, né? A gente tem que ter um olhar para a área regulatória que talvez a gente antes não tenha esse panorama. A faculdade, as organizações, o setor público, o setor privado, eles vão ter que se unir para poder isso estar andando junto. Né?
A área regulatória é uma área que está crescendo demais na parte de estudo, e a gente vai precisar de ter uma união aí de todos para diminuir os problemas e diminuir, caso as questões de auditoria e certificação. A gente vai precisar ter uma qualificação muito aprimorada de todo daquilo que a gente faz. Eu passo a palavra à professora. Eu vou parar aqui a apresentação, tá, Denise? Aí fica melhor para nos vermos. Uhum. Aqui. Eu gostaria de iniciar, então, essa segunda parte, fazendo algumas perguntas para os nossos convidados, né? E também deixando a possibilidade de que os participantes expressem as suas questões por meio do chat, e a gente vai passando para os três, né? O Paulo, a Denise e o Guilherme, né? Eu queria começar com uma pergunta, que o foco é a gente olhar as questões de certificação, né? Certificação profissional nessa área. Eu acho que a temática central é essa. Então, eu queria perguntar para vocês, né? Que competências técnicas e comportamentais vão ser demandadas dos auditores internos no setor público nos próximos anos, né? Considerando tecnologia, padrões regulatórios, e como é que isso vai impactar o processo de certificação, né? Então, vou repetir. Quais são as competências técnicas e comportamentais que vão ser demandadas dos auditores no setor público nos próximos anos, considerando a tecnologia, que avançou muito, aspectos regulatórios, né? E que vão impactar a certificação profissional. E aí eu deixo a bola com vocês vão respondendo à medida do que vocês julgarem. Eu posso falar um pouquinho? Depois Pode. o Zenha, se quiser, complementa aí. Complemento. Me parece assim, que a gente tem hoje um desafio muito grande, né, das questões técnicas. Hoje que nós estamos buscando é justamente essa certificação, né, junto ao IA, através do CIA, e pensando institucionalmente, né, através do modelo IACM, que nós estamos implementando aqui. Mas comportamental é outra coisa que realmente também às vezes nos preocupa muito, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Cada um tem uma personalidade, e nós vivemos agora, recentemente, com o envelhecimento do nosso quadro aqui, né? Dos nossos servidores, e eu acho que essa questão, por exemplo, que a gente teve agora aqui, a mudança, a chegada de novos concursados, foi crucial para a gente começar a trabalhar essa questão comportamental e a mudança de cultura dentro da auditoria, de forma que pudesse trazer essas novas tecnologias, de modo a fazer a mudança que a gente precisava fazer aqui dentro. Então, nesse sentido, acho que o fato da gente ter tido um concurso agora, né, e a chamada desses novos concursados tem colaborado muito. Nós, por exemplo, já tivemos experiências em anos anteriores de tentar implantar sistema de auditoria e não conseguimos, porque, na minha visão, nós esbarramos muito também numa resistência. Existia uma limitação da ferramenta, mas havia uma resistência à mudança muito grande. E nós conseguimos, no ano passado, iniciamos com a implantação do sistema da ECGU, e o ECGU hoje é utilizado, estamos fazendo um ano, de implantação do sistema e começamos a utilizar esse sistema de auditoria aqui. Isso já foi uma mudança grande para a gente. Então, nós estamos fazendo agora também a questão de trazendo as novas tecnologias, e acho que o Suzenha também pode comentar um pouquinho, que nós temos alguns projetos aqui, própria inteligência artificial, o uso de inteligência artificial. Eu vou deixar, então, um pouquinho para ele complementar aí, que talvez ele possa até falar melhor do que eu nesse sentido. Tá. Bom, em relação às competências técnicas, o movimento hoje que as grandes controladorias, né, estão fazendo é investimento em ciência de dados e agora inteligência artificial.
Hoje, um órgão de controle não tem como dar resultado se você não estiver aplicando ferramentas ali em cima dos dados. Então, hoje, é, a competência técnica, o auditor, pelo menos, ou quem trabalha na área de controle em geral, né? A inteligência artificial agora está vindo com tudo. Várias controladorias já estão adotando a inteligência artificial em seus modelos de atuação. A ciência de dados nem se fala, né? Hoje, muita gente está migrando para Data Lake, botando todos os dados lá dentro e criando ferramentas para fazer a leitura e cruzamento desses dados e trazer uma informação já mais trabalhada pro auditor, para os analistas, enfim. E nisso está embutido também a competência técnica e o entender de risco, né? Porque a gente vai trabalhar nas áreas que têm mais risco. Então, quando você vai construir esses modelos de ciência de dados aí, análises preditivas, enfim, a gente tem que ter um modelo de risco associado junto, para a nossa organização, é claro, né? É, na... Então, é, hoje, inclusive, está tendo um congresso em Brasília que começou ontem sobre inteligência artificial. Todos os órgãos de controle do Brasil estão lá. Então, você vê que é um movimento já coordenado, assim. Todo mundo entendeu que tem que avançar para essas competências. Outra que eu acho muito importante para o setor público, que a gente tem que tomar muito cuidado, é a questão de dominar bem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, principalmente nos nossos relatórios de auditoria, né? São muito sensíveis e muitas vezes podem ir para público, então isso também gera um risco associado para a atuação da auditoria. E comportamentais, eu acho que mais do que nunca, a capacidade analítica, isso do auditor, agora trabalhando talvez com muito mais informações, muito mais dados, por causa dessas ferramentas que vão propiciar, né, aprimorar a quantidade de análise e a profundidade delas, essa capacidade analítica, a capacidade de comunicação dos resultados também, isso tem que estar sempre, a comunicação é super importante, o pensamento crítico também, né? E isso eu acho fundamental. Você vai ter tanta informação na mão para analisar que você tem que saber ter uma análise objetiva e crítica sobre toda aquela tipo de informação que vai estar na sua frente ali, né? Então, em resumo, eu acho que nos ciclos de 10 anos, são aqui, que está tendo questionário, né, nesse lapso temporal aqui, talvez sejam são as que estão mais sendo trabalhadas pelos órgãos aqui. E exige uma maturidade, né? Existe investimento. Vou dar um exemplo aqui até da Controladoria Geral do Estado. A gente teve lá recentemente, eles investiram um valor alto aqui nessa parte de ciência de dados, inteligência artificial, toda a infraestrutura, né? E a gente também está indo no mesmo caminho. E, enfim, então essas competências aí já estão sendo trabalhadas, mas exige um esforço, né, grande, porque é muita novidade ainda junto, né? Perfeito. Posso aproveitar, então, já, professor Pascoal, já para fazer um outro ponto aqui para a gente levantar a discussão, dado aí a exposição que o Paulo e o Guilherme fizeram e a Denise inicialmente. Bom, até puxando a Denise aqui para a conversa, né? Até lembrando lá da dissertação de mestrado, né? Que você falou sobre mapeamento de riscos. Então, voltando, até Isso. puxando o gancho que o Guilherme também comentou agora, Uhum. Paulo, quando a gente pensa nos principais desafios, né? Então, quando a gente fala aí de mapeamento, gestão de riscos, e quando a gente pensa nesse foco aí de controles, quando a gente, então, me fala um pouquinho aí sobre essa questão, linkando essa questão de mapeamento, gestão de riscos, melhoria de controles, com os requisitos para certificação, tá? Então, quando a gente olha, tentando sempre aí a busca das melhores práticas, né, para gerar
informações mais relevantes e também com a garantia aí dessa questão de controles e gerenciamento de risco. Por gentileza, Denise. Isso está sendo um estudo que os governos, de uma maneira geral, a American Cancer Association, principalmente, ela tem entrado direto nessa área, junto com o Instituto dos Auditores Internos e a Associação de Fraude. Por quê? Porque o risco, a análise do risco só, por si só, ela não vai ser suficiente, porque a gente vai ter que ter uma qualificação profissional muito grande para poder fazer, né? E com a entrada da sustentabilidade, a elaboração dos novos relatórios, os novos padrões que vão ser ainda elaborados para o setor público, isso é uma questão que a gente vai ter que pensar muito como a gente vai avaliar esse risco, né? O risco vai estar em qualquer lugar, vai estar para qualquer atividade. É como o Guilherme falou, né? O setor público hoje ele vai ter que investir muito nessa área de tecnologia, nessa área de qualificação profissional, principalmente, porque analisar risco, ele vai entrar em qualquer área. O governo, ele vê tudo. Ele vê a área da saúde, ele vê a área de infraestrutura, ele vê educação. Então, assim, para cada área dessa, você vai ter uma segmentação uma visão de um risco diferente. E quando eu fiz a minha dissertação, que foi em cima do que o governo americano fez, o Green Book, eles já utilizavam isso em 1983 e usam até hoje. Só que eles mudaram em 2023 essa forma de olhar o risco. Eles antes se separavam por assunto e agora eles põem em 5 áreas principais, né? Que é a área de liderança, a área do plano de ação, a área da conformidade em si, a parte legal. Por quê? Eles estão ajustando os riscos todos os anos. Nem todo o risco fica perfixo, né? Antigamente, eles deixavam, aquele indicador ficava permanente como análise da auditoria. Hoje não, hoje eles utilizam o trabalho da auditoria como avaliação de risco para ter benefício, né? Então, eles querem gerar economia, melhorar, né? E eu acho que o maior desafio para a auditoria no mundo inteiro com Enterprise Risk Management vai ser o benefício. Como que a auditoria vai conseguir gerar benefício avaliando o risco? O Paulo, talvez, ele possa explicar melhor sobre isso, mas eu acredito que a minha visão hoje é muito mais ampla, né? E você vai ter que ter muita especialização para o auditor, né? A partir de agora. Bom, em relação a mapeamento de processo e risco, né? Eu vou falar mais assim do ponto de vista da auditoria, né? Nós estamos trabalhando justamente dentro desse modelo IACM, nível 2 IACM, justamente em cumprimento às normas de auditoria. E dentro desse modelo IACM, uma das coisas que a gente, né, tem que estar cumprindo é justamente essa visão de riscos na auditoria. Nós temos que trazer isso para dentro das nossas auditorias, né? E o maior entrave nosso, quando a gente fala em riscos, né, é justamente a gente olhar o risco da gestão, o risco da administração, porque a auditoria ela fica um pouco refém se você não tem o risco já mapeado, o risco já identificado, né, pela própria gestão, né, dentro de um sistema de gestão de risco como um todo. E aí, normalmente, né, quando a gente sai a campo, nós temos que fazer esse trabalho, né, de identificar a área que a gente está entrando, né, e aqui é uma prefeitura do Rio, né, são 60 órgãos, entidades, entre secretarias, empresas, fundações, autarquias, cada um com uma dinâmica diferente, cada um trabalhando uma função pública, função social diferente, função saúde, função educação, obras, né, infraestrutura da cidade, mobilidade da cidade, transporte. Então, é uma gama de tipos, né, de serviços de auditorias diferentes que nós prestamos aqui, fazendo, né, ofertando essa avaliação nesse trabalho. Quando a gente entra numa dessas funções específicas, numa secretaria específica, por exemplo, nós olhamos, em primeiro lugar, esse processo de trabalho dela, procurando mapear esse processo, né? Hoje nós temos utilizado algumas ferramentas aqui internas, né, para mapear esse processo.
identificando esse processo, né? E dentro desse mapeamento, né, justamente olhar os pontos mais vulneráveis, né, que ofereçam maiores riscos e os controles que estão associados a esses riscos identificados. Né? E com isso, sim, a gente poder ter uma maturidade maior para a gente poder melhorar esse processo nosso de auditoria. Né? Eu acho que é dentro dessa visão que a gente está trabalhando agora aqui na auditoria do município. Posso fazer só um complemento? Por favor, Guilherme. Em, rela- em relação àquela questão das competências, só fazer um link com a certificação que eu acabei não fazendo, falando especificamente da CGM, né? Em 2021, a gente criou uma área de uma gerência que tratava só de riscos da controladoria, né? Então, o pessoal foi lá, se capacitou bastante. No fim, optou-se por aquela equipe que existia naquele momento de caminhar para uma certificação em risco. Não só para dar credibilidade ali ao processo, aos profissionais, ampliar todo o escopo de conhecimento deles também, porque a gente não lida, e era voltado para ISO, tá? Então, embora a nossa metodologia de risco hoje da controladoria ela não seja calcada só na ISO, ela bebeu de algumas fontes diferentes para construir uma metodologia que fosse ideal para a nossa realidade. Optou-se naquele momento por certificar o pessoal na área de riscos voltado da ISO 31000. Isso é o primeiro ponto. E depois a gente acabou criando o programa de certificação da controladoria, que chama o Profac. E a gente fez o levantamento de várias certificações existentes no mercado para várias áreas de conhecimento onde a controladoria atua. Uma delas, daquelas competências técnicas que eu falei, de inteligência artificial, ciência de dados, que existe toda uma infraestrutura de TI ali por trás, a gente também mapeou essas certificações de tecnologia da informação que podem ser úteis para o desenvolvimento dessas competências técnicas de um grupo específico que vai atuar para isso. Só que no atual momento, hoje, a nossa força de certificação está toda direcionada para a auditoria, para o CIA, né? Por causa da regulatória do IACM, imposição dos órgãos financiadores e tal. Mas a ideia é que a partir do próximo ano, quando a gente sair desse primeira onda de esforço grande, coletivo, que são várias pessoas sendo certificadas ao mesmo tempo, e a controladoria que está pagando essa certificação não está saindo do próprio bolso, né? A gente optou por esse modelo que a gente, primeiro, a controladora conseguiu esses recursos, né? Que já foi um desafio enorme. E a gente optou por esse modelo que a gente entendeu que a gente ia conseguir alavancar mais esse processo de certificação com mais velocidade, né? E a partir do ano que vem, a ideia é expandir para as outras áreas de conhecimento, outras certificações também, além de risco e auditoria, como essa de TI, por exemplo, que vão dar suporte a essas capacidades técnicas que a gente precisa para o futuro. E só concluindo também pelo que o Paulo Sérgio falou, hoje, quando a gente começou a fazer a questão de gerenciamento de riscos da controladoria, a gente olha de cima toda a prefeitura, né? Então, no setor público, a gente tem aquele problema ainda da falta de cultura de riscos, né? Então, nenhum órgão, nem a prefeitura da administração direta tinha uma política própria publicada, tampouco processos mapeados. E na administração indireta, com o advento lá da lei das estatais, a gente começou a ver algumas iniciativas, algumas empresas municipais já têm uma política própria, mas ainda falta muito ainda para avançar, né? E a controladoria tem estimulado bastante, né? Atuado no fomento disso aí. É isso. Perfeito, Guilherme. Então, aproveitando já o gancho, né? Então, dos pontos que você acabou de fechar, né? Até dando esse panorama histórico de como é que está esse processo aí de certificação, que vocês estão bem avançados, né? Até pela fala aí que vocês estão colocando. Aí eu queria fazer um link também, olhando mais assim, o que vocês, na visão de vocês três,
Quais são os principais obstáculos quando a gente começa a evoluir para essa adoção plena das normas, aí pensando aí num cenário mais de normas internacionais, como a Denise acabou colocando inicialmente, de auditoria interna, quando a gente olha que o setor público brasileiro, você já deu aqui já um panorama aqui inicial, então, quais são esses obstáculos que vocês acham que são mais sensíveis aí, essas principais barreiras para essa adoção aí, olhando aí o foco aí das normas internacionais de auditoria, também com foco na certificação profissional, que é esse estágio que você acabou bem complementando, por gentileza. Do meu ponto de vista, o primeiro aqui, pelo modelo que a controladoria adotou de financiar as certificações, o primeiro obstáculo é conseguir a parte orçamentária financeira para isso, né? Para a gente manter isso para os próximos anos. Para esse ano a gente conseguiu, né? Então o desafio para os próximos anos é manter, porque, como eu falei, a gente entende que esse modelo acelera mais essa questão da certificação. O segundo é continuar mantendo o apoio da alta gestão também, porque a alta gestão tem que enxergar valor nessa certificação também. E hoje a gestão que está atualmente enxerga isso, mas a administração pública está sempre mudando, né? Então, os gestores estão sempre mudando. Então, é um desafio também que os próximos gestores venham e tenham essa visão da importância do processo de certificação. E do ponto de vista da auditoria, eu acho que a questão do aculturamento, de você sair de velhas práticas para novas práticas, é um processo que demanda um tempo, porque quando você está muito tempo trabalhando de um jeito e você começa a trabalhar de outro, ainda mais para quem é talvez mais antigo, assim, tenha um esforço maior nessa migração de forma de trabalhar. Então, mudança de modelos, de forma de trabalhar, eu entendo que também não necessariamente é um obstáculo, mas é um desafio que a gente tem que prestar atenção. E para isso, a gente tem algumas ferramentas que a gente está pensando, principalmente para essa parte de aculturamento, né? Que seriam remédios, criar oficinas permanentes. Essa semana teve uma de riscos, justamente, que o Paulo Sérgio pode falar. Como eu estou de férias, eu não participei, mas ele comandou junto com a Denise. Treinamentos contínuos, essa parte de comunicação também é super importante nessa mudança de cultura, de forma de trabalhar, né? Então, a ideia é que a gente aprimore cada vez mais essas ferramentas para avançar nesse aculturamento. Eu diria também, mais uma coisa assim que também me preocupa, né, complementando aí, né, esse engajamento da equipe aí, essa mudança, né, de cultura que a gente está tendo, né, desde o ano passado, que isso ampliou consideravelmente, né, e como eu mencionei antes, né, a chegada de novos, né, os novos já pegaram a mudança, então ficou mais fácil a gente fazer essa mudança. Talvez se não fosse, né, a chegada dos novos sempre fosse mais difícil, né, encontrasse mais obstáculos. Mas um fator também que eu acho que tem sido importante para a gente é o equilíbrio, né, entre que a gente está falando em treinamento, está falando em capacitação e certificação, e isso, né, não vem do nada, né? Isso exige esforço, isso exige dedicação dos nossos auditores, das pessoas, estudando, né, se preparando para uma prova e tudo. Então, isso leva tempo, né? Isso demanda tempo. Né? Ao mesmo tempo, as auditorias não param, né? As demandas de auditorias, né, não param, a gente tem que continuar, né, trabalhando. Né? Então, esse equilíbrio, às vezes, também é um pouco complicado, isso é um desafio, né? Você ter esse equilíbrio, né, do que não pode parar, do que tem que continuar, a auditoria não pode parar, a gente vai realizar, e, ao mesmo tempo, as pessoas, né, estarem trabalhando para também melhorar e aperfeiçoar-se profissionalmente. Então, também acho que é um desafio muito importante isso aí.
Aí só um complemento Eu também, que para faço. variar eu esqueci de fazer, só rapidinho, Denise, só porque eu tô indo por Claro. partes, para não sumir. A certificação profissional, ela tem um papel importante nisso pelo seguinte: em muita gente, a gente vê que gera uma motivação, em se certificar. Então, você fala que a pessoa fica motivada, ela quer aprender, ela quer ter a marquinha no currículo dela ali, que é importante dessas certificações, né? E a e a e o e essa questão da certificação também, ela tem um ponto positivo que ela acaba trazendo uma uniformização no processo de trabalhar, em tese, porque todo mundo ali vai beber da mesma fonte, né? E posteriormente, para você manter a certificação, você tem que fazer horas de treinamento, todo ano, né? E esse treinamento constante também, ele é uma importante superação de obstáculos, porque a partir do momento que a gente estaciona, a gente para de massificar o conhecimento, as pessoas, muitas vezes vão acabando largando aquele padrão de trabalhar, aquelas normas que eles têm que seguir, né? A gente tem diversos instrumentos publicados aí, desde o Estatuto da Auditoria, orientações técnicas, manual de auditoria. Se você não ficar massificando isso o tempo inteiro também, isso vai se perdendo com o tempo, né? Embora a gente esteja investindo no programa de gestão de melhoria da qualidade também, né, que é outra coisa importante das auditorias. Então, a certificação também tem, linkando com o tema, né, a certificação também eu acho que é um fator importante para superar esses obstáculos também, parte deles, né. Vai lá, Denise. Eu faço minhas palavras tanto do Paulo quanto do Zenha, mas eu acrescento, como eu sou muito vinculada à área de pesquisa, a questão do problema da pesquisa, atualização da pesquisa do doutorado, do mestrado, a área profissional vinculada a isso, né? Isso é um desafio. As coisas estão acontecendo muito rapidamente e não dá tempo de você ter grupos de estudo para tudo ao mesmo tempo. Então, as coisas estão levando mais ou menos de 10 a 15 anos para acontecer. Então, as universidades elas têm que estar antenadas nesse processo. Como fazer isso, né? Então, por isso que eu disse quando eu estava falando dos slides que vai ter um aumento da demanda de estudos regulatórios. As universidades elas vão começar a passar a fazer isso até para ter o estudo de mestrado e doutorado ser voltado para a área profissional. Isso vai ter um aumento grande, né? Já está começando a ter na Europa, nos Estados Unidos também, porque a gente precisa resolver problemas, né? Então, a solução de problemas, o mestrado pode solucionar, a área de pesquisa vai aumentar. Isso vai ser um grande desafio para o futuro, né? Para daqui, como a gente vai administrar isso, né? É a função, por isso que eu fui parar até na FIPECAF por causa da visão, né? A gente tem que ter essa visão de mestrado profissional, melhorias de processo de trabalho, né? Esse é o meu ponto de vista, mas tudo aquilo que o Paulo e o Denha falaram é verídico, a gente tem que se preocupar com isso na área pública, e eu acrescento a questão da pesquisa da área pública, que também tem que ser verificada. A gente tem que começar a olhar um pouco mais isso, né, dentro das universidades. Passo a palavra para você, professora. Eu Perfeito. gostaria de aproveitar esse gancho que você deixou, Denise, para fazer compartilhar uma iniciativa que nós vamos ter no mestrado ainda nesse trimestre. Nós estamos estruturando dois projetos na área de auditoria, integrados com inteligência artificial, uso de técnicas de análise avançadas, e nós vamos fazer chamadas públicas. Vamos abrir 2 chamadas públicas, convidando profissionais, empresas, pesquisadores, professores de outras instituições, inclusive, para se engajarem. A intenção é que a gente consiga gerar boletins, gerar informativos setoriais, focando em cada período para entregar para a sociedade, para as organizações, um material de apoio ao trabalho, mas como decorrência de um olhar de pesquisa,
né? Uhum. Então, nós compreendemos que estamos com outro na área da ESG e um outro na reforma tributária. Então, nós vamos soltar 6 convites públicos, né, cartas públicas de projetos, convidando a sociedade, né, a Bacana. comunidade acadêmica, enfim, para que se engajem no desenvolvimento desses materiais. Então, vamos tentar contribuir com isso, né? A PECAF sempre teve muito à frente dessas demandas, então a gente quer também participar desse contexto. Com Bacana. certeza, pode contar comigo, professor Pascoal, naquilo que você precisar. E se você precisar da controladoria também para a área pública, que eu sei que vocês têm aí na FIPECAF uma área pública também voltado para a área de, eu acho que é MBA que vocês têm. Eu acho Sim, que tudo vale a pena a gente buscar esse. A gente precisa ter uma consolidação do estudo da área pública, né? A gente precisa modernizar ela, né? O Brasil está muito assim. Tá, a gente avançou nos estudos da área privada, mas a área pública está bem assim, sabe? O pessoal ela está quietinha lá na faculdade, mas a gente está alavancando muito em muita coisa e precisa começar a ser discutido, né? Para ser levado a regulamentação, a auditoria, principalmente a certificação. Essas novas normas elas têm que ser reguladas pelo Brasil. Vários países já estão começando a fazer e a gente precisa ter isso, né? Isso a gente precisa, a área pública tem que fazer essa função, né? Nós existimos, nós trabalhamos e executamos o nosso serviço para a sociedade, né? Então, eu acho importante esse trabalho, né? Essa pesquisa ela ser profissional. Eu apoio essa ideia, se você precisar, pode contar comigo, né? Que eu ajudo. Então, obrigado, Denise. perfeito. Você sempre foi Obrigada. muito entusiasmada e isso é muito bom contar com a sua energia, né? Eu gostaria de aproveitar nesse momento e deixar aqui um convite a todos que ainda participam conosco. Se quiserem deixar alguma pergunta aqui no chat, fiquem à vontade de fazê-lo, que nós temos ainda mais alguns minutos de conversa. Não havendo nenhum tipo de dúvida, nenhum interesse, aí nós vamos passar a palavra para os nossos convidados para fazerem o seu encerramento, né? Então, vamos fazer, então, já caminhando nesse sentido, pedir ao Paulo, né, pedir ao Zenha e também à Denise a gentileza de que expressem aí uma recomendação a quem nos ouve sobre as questões voltadas a essa decisão, né, seja ela do órgão, seja do indivíduo, de se dirigir para esse processo de certificação como uma expansão da capacidade, da qualidade, né, da legitimidade daquilo que está sendo realizado, né? Então, fiquem à vontade, por favor. Vou começar aqui assim, eu acho que a gente tem muitos benefícios, né, a colher em relação à certificação, né, e, apesar de ser um processo de esforço grande, né, das pessoas, né, de dedicação, tudo, mas com isso nós conseguiríamos, né, nós vamos obter maior credibilidade das próprias auditorias, né, nós realizamos, né, podemos também oferecer um serviço melhor, né, credibilidade até é um retorno do serviço, né, que a gente possa estar realizando. É um serviço que ele esteja mais focado nesses processos de riscos, né, ele também dá mais, né, torna-se mais eficiente, mais efetivo, né, do ponto de vista de tornar melhor esses controles, né, e dar um apoio maior à gestão, né, na melhoria desse processo de governança, né. Então, eu acho que do ponto de vista da certificação, a gente tem muitos benefícios, né, a colher, né? O próprio fortalecimento, né, da governança pública, né, de uma forma geral, né, quando você está nesse processo de certificação, né, você poder também tá incentivando, né, isso junto aos gestores, porque à medida que a gente também
trabalha melhor a questão do risco nas auditorias, eu passo também a enganjar, né, os nossos gestores, nossos auditados, no sentido de dele se preocupar mais, de ter essa visão de risco, né, de gestão de riscos, que talvez a gente ainda precisa, né, desenvolver mais, né, dentro do município, do setor público, de uma forma geral, nessa visão da gestão de risco. Eu acho que o processo de certificação ele vai realmente nos ajudar, né, mais a colocar o setor público, né, de uma forma geral, né, nesse novo patamar. Eu recomendo a certificação, porque eu já acompanhei o processo de certificação nos Estados Unidos e na Europa há algum tempo, e eu vejo que os profissionais, eles cada vez se certificam mais para poderem aprenderem coisas novas. E isso traz credibilidade, como o Paulo falou, na instituição, né? Quanto melhor for o seu profissional, mais credibilidade a organização tem. Então, até para nível de pesquisa, o que eu faço, eu também tenho que me certificar, porque eu sou envolvida na parte regulatória, na parte de estudo, então a minha certificação é importante para dar credibilidade até mesmo das coisas que eu peço, porque o que eu sugiro para que seja feito, outras universidades vão fazer também, né? Então, elas vão analisar aquela pesquisa. Então, eu tenho muita responsabilidade com o que eu digo, com o que eu escrevo, e a certificação ela é importante para mim. Zenha. Só antes de fazer conclusão, eu particularmente queria dar o parabéns para essa iniciativa aí da FIPECAF de fazer esse chamamento para essas áreas de conhecimento, porque eu particularmente, quando eu entrei no mestrado, depois que você entra no mestrado, você fica apaixonado pela área de pesquisa, não tem jeito, né? Você muda a sua forma de pensar, de raciocinar as coisas, assim, e começa a gostar de ler artigo científico, né? De boas publicações, é claro, porque publicação ruim tem um monte por aí. Então, parabenizar, eu acho que vai ser muito importante. Também incentivar as pessoas, o meu mestrado foi profissional também. Incentivar que as pessoas façam mestrado também, abre muito a cabeça, assim, nossa, explode, assim. Então, quem tiver oportunidade, eu acho interessante fazer. Quem puder fazer pela FIPECAF, faça também, né? Claro. É uma instituição extremamente reconhecida. Mas em relação à certificação em si, hoje a administração pública, assim, principalmente os grandes entes, né, não aceitam mais aquele servidor antigo, né, que ficava estagnado desde a hora estagnado em termos de conhecimento, né, desde a hora que entrava até a hora de se aposentar. Hoje a administração pública exige profissionais públicos, seja ele servidor ou não servidor. E não só, e cada um se motiva de um jeito. Eu, por exemplo, o conhecimento me motiva muito, né? Então, a certificação, eu penso que é um caminho, me motiva a estudar para me certificar, me motiva a certificação, agrega muito eu entendo que agrega para o meu currículo, mas não só para a atuação da CGM, muita gente tem atuação fora da aula, da consultoria, abre muitas portas, a certificação abre muitas portas para as outras atuações paralelas e complementares ao teu trabalho ali. E também abre portas para você trabalhar em outros lugares dentro da administração pública ali. Principalmente profissional da área de controle é muito requisitado, né? Os órgãos adoram ter alguém assim, próximo. Então, o profissional certificado, ele tende a ser mais valorizado, né? O currículo dele tem um peso diferente, seja para atuar na administração pública ou na atuação paralela dele fora. Então, as pessoas têm que enxergar também que isso abre portas, né? Não é só para dizer que seu currículo é bom, que eu sou certificado, eu sou reconhecido e tal, mas pensar nisso também, pô, que portas que isso pode me abrir? Eu entendo que é um diferencial.
para fora, seja independente da área de conhecimento, né? Então, eu acho que as pessoas pensarem dessa forma, se certificarem, estudarem, estar sempre em desenvolvimento, é uma forma de se manter motivado e de você estar sempre atualizado e ser reconhecido para outras oportunidades também. De ficar sempre no mesmo lugar fazendo a mesma coisa também ninguém aguenta, né? Então, abre portas. E é bom a gente mudar de tempos em tempos, né? É isso. Obrigada. Obrigada. Deixa eu só, então, acho que fazer. Depois eu passo já a palavra para o professor Pascoal aqui para o. Não sei se alguém tiver mais alguma dúvida, qualquer coisa a gente pode ir já para o encerramento. Então, eu já queria agradecer mais uma vez a gentileza de vocês estarem aqui conosco. A Denise, né? Que, de certa forma, que ela é grande expert, né? Então, desde a época que ela fez aqui o mestrado, queria te agradecer, Denise, sempre o entusiasmo nas discussões aqui, nos artigos que você publica, na divulgação de conhecimento que você gera. Tá? É um prazer você estar aqui conosco e ter trago também brilhantes profissionais, né? Vocês três que têm atuação aí na GCM, trazendo essa experiência aqui para o nosso dia a dia. O Paulo aí também na figura de auditor geral, com um currículo extremamente vasto, com experiência profissional, e também o Guilherme aí como subcontrolador, também colocando aqui pontos extremamente relevantes, os três com um currículo de destaque, né, tanto da área acadêmica quanto da área profissional, anos de experiência. Queria agradecer aí pelo compartilhamento que vocês fizeram aqui, dessa experiência do dia a dia, da prática, das dificuldades, né, dos desafios, quando a gente pensa no processo de certificação. Agradecer aqui todos os presentes, né, que acompanharam essa discussão, e a gente também se coloca à disposição. A ideia desses webinars que a gente tem feito aqui também, aqui em relação aqui ao mestrado profissional, é sempre trazer discussões voltadas para os temas que estão acontecendo, né, que são relevantes ali para a prática profissional e que, de certa forma, tem discussão também na área acadêmica, né? Então, sempre quando a gente fala do método científico, né, então, de certa forma, você já lá na sua dissertação, quando você acabou trazendo aí uma inquietação, aí você bem acabou fazendo um trabalho aqui extremamente relevante aqui para a temática da área pública lá na época da sua dissertação e com toda a sua divulgação de conhecimento. Então, queria agradecer ao Paulo, ao Guilherme e à Denise, tá? E passo a palavra, e a todos que estiveram presentes, passo a palavra aqui para o professor Pascoal. Obrigada. Bem, quero reiterar os agradecimentos da professora Fabiana e esperar poder, em breve, tê-los novamente num outro momento, a gente retomar essas questões e verificar como é que esse processo está evoluindo, né? Porque a velocidade é muito grande em termos de mudança, né? Sobretudo com o ingresso da inteligência artificial generativa, a gente tem alternativas sempre novas acontecendo a cada momento, né? São muitas emoções, não é verdade? Então, agradeço a todos também que participaram dentro dessa dinâmica nossa e ficam convidados, acompanhem a FIPECAF pelas suas redes sociais, pelo nosso website, e que teremos muitas boas novidades para todos ao longo desse segundo semestre do ano. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Pascoal. Manda depois o link da informação lá para a gente verificar o chamamento público, Sim. para poder Pode deixar, Denise. participando também disso e para a gente contribuir, para a gente melhorar a pesquisa da área pública, né? Vamos trabalhar bastante nisso aí. Muito obrigado. Obrigada, Denise. perfeito. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a Obrigado. todos. Obrigada, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Obrigada.